Olá, minha gente, estamos de volta com Conhecendo Minha Bíblia. Hoje, nossa ainda unidade 9, e hoje vamos fechar essa unidade refletindo inicialmente sobre a consagração do sacerdote, os capítulos 8 e 10, que trazem a instituição do sacerdócio, e precisamos compreender que essa consagração do sacerdote ela também se aplica a nós como cristãos, ou seja, a simbologia disso aqui pode ser aplicada a nós como cristãos hoje, uma vez que nós somos sacerdotes segundo o conceito do Novo Testamento. Então, primeiramente, nós temos a questão da purificação, ou seja, não podemos servir se não formos sinceros e demonstrarmos dedicação exclusiva ao Senhor. Ser purificado significa não termos duas agendas em nossa mente e em nosso coração, uma competindo com a outra. Em seguida, nós temos aí o vestir as roupas sacerdotais. E em Efésios capítulo 6, nós temos as vestimentas que hoje nós temos que tomar como sacerdotes. Eu sugiro que você vá para Efésios 6, de 10 a 18, e pegue ali a armadura de Deus e compare isso com a vestimenta sacerdotal que hoje está para nós como cristãos. Depois nós temos a consagração, que é de fato a separação, o momento que Deus nos separa exclusivamente para Ele, ou seja, para um relacionamento especial com Ele, uma vida de completa santidade para o trabalho do Senhor. Depois nós temos as ofertas, que para o sacerdote, que significa a oferta que inicialmente era a oferta queimada, um sacrifício, um viver sacrificial completo. Depois a oferta do recheio, mencionada no capítulo 8, versículo 31, quando Moisés disse para Arão e seus filhos comerem tanto a carne como o pão que estava no cesto da consagração. Eles deveriam ser preenchidos por dentro com esse sacrifício. Então, capítulo 8, versículo 31. Vamos ler aqui na versão, na linguagem mais tradicional. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da consagração, e ali a comei com o pão que está no cesto consagrado, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Ou seja, esse recheio é como se fosse um sanduíche, a oferta do recheio, que é a linguagem que ele está usando aqui, mostrando que isso deveria nos encher por dentro, mostrando que nós, como sacerdotes, temos que estar completamente comprometidos ao Senhor. Finalmente, também temos a oferta de manjares e cereais, no capítulo 9, versículo 17. Vamos ler aqui na minha Bíblia. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Quando Arão agitava a oferta de cereais diante do Senhor no altar, veja que a aprovação de Deus vinha com o cair do fogo do Senhor sobre o altar. Isso vai acontecer no finalzinho desse texto, quando o fogo de Deus será derramado sobre o altar, a partir dessa ação de Arão. Aqui esse capítulo Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. E no finalzinho você verá que o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto. Ou seja, no último versículo, mostrando que quando isso acontece, sempre que nós como sacerdotes nos tornamos completamente comprometidos, oferecendo-nos sem reserva ao Senhor, o fogo da presença do Espírito Santo virá sobre nós e nos consumirá. Como aconteceu aí em Levítico 9, 24. As pessoas que estão próximas de Cristo, elas estão mais próximas da sua força poderosa. Ele não vem somente para fazer-nos sacerdotes, mas também para capacitar-nos com o seu Espírito Santo, para que possamos fazer a sua obra. As pessoas que ministram a pessoas que estão quebrantadas como sacerdotes, ficam maravilhadas com a maneira pela qual Deus flui por meio de suas vidas consagradas para satisfazer as necessidades físicas, emocionais e espirituais daquelas pessoas. Então,
você verá Deus usando você à medida que você se dedica à obra do Senhor. Eu quero desafiar você a viver uma vida assim, uma vida santa, consagrada, separada e realmente a serviço do Senhor de forma intensa. Eu quero ler com você aqui o Levíticos 9, 17 a 24, que é exatamente esse momento extraordinário no ministério de Arão, nesse primeiro momento do ministério de Arão. Lendo o texto então, apresentou a oferta de cereais, pegou um punhado de farinha, queimou no altar. Isso lhe ofereceu além da oferta que era completamente queimada todas as manhãs. Arão matou o touro e o carneiro a serem apresentados como oferta de paz do povo. Os filhos lhe levaram sangue e ele o borrifou nos 4 lados do altar. Eles lhe levaram também a gordura dos 2 animais, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados. E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou ao altar. E queimou a gordura no altar, mas o peito e as coxas direitas dos animais, Arão apresentou a Deus, o Senhor, como uma oferta especial, reservada para os sacerdotes, conforme Moisés tinha mandado. E depois que Arão ofereceu todos esses sacrifícios, ele estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou, e então desceu os degraus do altar. Ele e Moisés entraram na tenda sagrada, e quando saíram para abençoar o povo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E de repente saiu fogo da presença de Deus, o Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estavam no altar. E ao verem isto, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Meus irmãos, que descrição tremenda daquilo que Deus quer fazer em nosso meio, através de nossas vidas, diante das pessoas a quem servimos. Mas nós queremos avançar um pouco mais hoje e adentrar com vocês agora no capítulo 10 de Levíticos. E é uma coisa triste para nós, meus irmãos, a gente trabalhar com esse capítulo 10, quando nós estamos vendo os filhos de Arão desobedecendo a Deus e oferecendo um sacrifício impróprio para o Senhor. E qual foi o pecado desses homens? O pecado deles foi decidir fazer as coisas à sua maneira, em vez de fazer a maneira de Deus. O texto diz que eles apresentaram um fogo estranho diante do Senhor, perante a face do Senhor, coisa que o Senhor não lhes ordenara, né? E então, minha gente, o texto diz que o fogo desceu da presença do Senhor e os consumiu. Ali os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram diante do Senhor, né? E aí o Senhor falou dizendo: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade e o meu povo deve me honrar. Você pode imaginar, meus irmãos, a tristeza de Arão ao perder os seus 2 filhos de uma única vez como resultado da desobediência deles, né? Tantas vezes, minha gente, aqueles que estão no serviço do Senhor falham em reconhecer as consequências da desobediência. E veja bem, as consequências da desobediência não são somente para mim, mas sempre há consequências também para aqueles que estão próximos de nós. Veja bem a dor e o sofrimento que esses rapazes, esses homens, trouxeram aos seus pais e trouxeram a Israel. Veja bem, minha gente, Satanás ele está trabalhando para destruir as nossas vidas. E a estratégia dele é sempre a mesma, é motivar-nos a desobedecer a Deus e fazer as coisas à nossa maneira, em oposição à maneira de Deus. E o resultado será sempre a mesma, sempre será uma tragédia. No capítulo 16 de Levíticos temos uma seção que se refere ao dia da expiação. Como nós já vimos nos dias passados, esse era o Yom Kippur, o dia do perdão, né? Esse dia especial foi instituído depois da morte dos 2 filhos de Arão e oferecia uma outra maneira para lidar com o pecado que não fosse a morte da pessoa desobediente. Esse dia requeria que Arão, o sumo sacerdote, entrasse pelo véu que separava o lugar santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança e a presença do Senhor. No verso 3, 2 animais estão envolvidos nesse ato. Um novilho, oferecido como oferta pelo pecado, e um carneiro, que era a oferta queimada ou holocausto.
A primeira era a salvação e a segunda para a santificação. Isto é, o novilho era o substituto pelo pecado e o carneiro simbolizava o ser separado. Lembra, é isso que é a santificação. Significa separado para o serviço, separado para o santo serviço do Senhor. Além disso, além desses dois animais, haviam também 2 bodes, e que eram lançados sorte sobre eles. Um seria o bode expiatório, e esse bode expiatório, o bode emissário, o sacerdote iria impor as mãos sobre ele e ele seria expulso para um lugar deserto, simbolizando os pecados do povo, que os pecados do povo tinham sido removidos. E o outro bode seria sacrificado por todas as iniquidades dos filhos de Israel tivessem cometido. Então esse é um ato que mostra muito bem. Aqui é interessante que na pessoa de Jesus, ele é tanto o bode expiatório, como ele é o bode sacrificial. Ele é levado para um lugar deserto, fora da cidade, o Calvário, ou o Monte Gólgota, era fora de Jerusalém, fora da cidade, e nesse sentido Jesus é o bode expiatório. Também, como já falei para vocês, o ato de transposição da culpa, quando Pilatos lavou as mãos sobre o sacrifício do Senhor, e ele então ali é o nosso bode expiatório, ele vai expiar a nossa culpa, Ao mesmo tempo ele é também o sacrifício. No capítulo 17 foi instituída uma lei para os sacrifícios. Ela foi instituída para parar com o repetido pecado de levar um animal para os montes e sacrificá-los aos demônios ou a um demônio bode, Ou seja, esse era um hábito comum naquelas culturas antigas, Ou seja, os ídolos, E aí, veja bem, minha gente, é muito importante que você entenda que ídolo e demônio no hebraico é a mesma palavra, tem o mesmo significado, Ou seja, toda vez que eu estou idolatrando alguma coisa, que eu estabeleço um ídolo, isso está diretamente relacionado com demônios. O apóstolo Paulo chega a dizer que o ídolo em si nada é, mas aquilo que está por trás do ídolo, ou seja, a figura, a imagem ali, nada é, mas o demônio que está ligado a esse ídolo é que é abominável diante do Senhor. Então, como cristãos, nós temos que evitar todo tipo de idolatria em nossa casa, em nossas vidas. E por fim, o pensamento final que nós temos aqui está na página 79, a questão do sangue, a proibição de comer o sangue em Levítico 17, 10 a 12. E aí depois nós vemos uma explicação bem interessante do pastor Ralph Neighbour em Gênesis 9:4 e Atos 15:19, quando o Espírito Santo ratifica isso na igreja primitiva, E fica claro então que o sangue é para Deus e deve ser considerado com profunda reverência. O sangue vem de Deus e é um substituto para os nossos pecados. E desse modo, ficou claro para os israelitas que eles não deveriam comer o sangue, porque isso é um sinal de autorredenção. Ou seja, ao comer o sangue era como se eu estivesse me autorredimindo, não precisaria mais da redenção do sangue de Jesus, de modo específico. Ingerir sangue significava tirar dele o aspecto sagrado da verdade de que o sangue é para Deus e não para os homens. Em 1 Pedro 1, 18 e 19, o sangue de Cristo é o único preço de Deus para a redenção. Hebreus também vai dizer isso, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então eu quero fechar esse texto, essa unidade, lendo com vocês o texto de Hebreus, capítulo 10, sempre lembrando que Hebreus e Levítico são livros paralelos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Portanto, se você puder tirar um tempo e ler em paralelo, você vai compreender muitas verdades que você não estaria compreendendo apenas lendo Levítico, ok? Então vamos ler esse texto de Hebreus 10, 1 a 7. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano, lá no Antigo Testamento. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado.
e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem de seus pecados, pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venha fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. É interessante que isso aqui é uma passagem lá ainda dos Salmos, né? Um salmo messiânico falando sobre o sacrifício de Cristo, em que ele se daria em nosso lugar, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu convido você a mais uma vez agradecermos ao Senhor, né, por sua obra redentora na cruz do Calvário em nosso lugar. Né? Vamos orar acerca disso. Pai, nós te louvamos porque nós temos, ó Deus, por meio, ó Deus, do sacrifício de Cristo, um sacrifício perfeito, um sacrifício único, completo, no qual eu posso ter todos os meus pecados perdoados e no qual eu posso ter a minha vida purificada e santificada. Obrigado por morrer por mim, obrigado por se dar por mim, obrigado, Senhor, por prover o preço da minha redenção. Senhor, é isso que eu te agradeço. E agora, Senhor, eu me consagro a Ti, Senhor, eu me dedico a Ti, pedindo que o Senhor, com Teu sangue, me consagre para a Tua obra, para o Teu serviço, a fim de que eu seja exclusivamente Teu, a fim de que eu sirva exclusivamente ao Senhor, com a minha vida, com as minhas palavras, com as minhas ações. Senhor, eu oro e peço isso, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.